Entre os principais desafios que os psicólogos do trânsito devem lidar é o manejo dos transtornos de ansiedade. O que eu tenho observado entre os alunos de psicologia do trânsito são muitas dúvidas e uma falta de preparo para manejar casos de transtorno de ansiedade, tanto no que se refere à identificação e diagnóstico desses transtornos de ansiedade, como também no que fazer diante de uma ansiedade importante, diante da temática do trânsito. E é muito importante que se busque conhecimentos para aprender a lidar com essa situação de pessoas com transtornos de ansiedade, porque justamente é um dos transtornos que mais vão aparecer para os psicólogos do trânsito, seja para aqueles psicólogos que estão fazendo avaliação para condutores, sejam para aqueles psicólogos que estão inseridos em tratamento para pessoas com medo de dirigir. No mundo, teve um estudo internacional organizado pela Organização Mundial da Saúde, que avaliou os principais transtornos mentais em várias capitais. Aqui no Brasil foi realizado em São Paulo e o estudo se chamou São Paulo Megacity e foi identificado que apenas nessa região metropolitana de São Paulo a prevalência de transtornos de ansiedade foi de 28% na vida e de 20% no último ano. E isso representa uma das maiores prevalências no mundo, tá, pessoal? Então, a gente tem um trabalho muito forte para se fazer diante dos transtornos ansiosos aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Isso provavelmente tem a ver com a violência urbana, com a situação socioeconômica, com a poluição ambiental, com a poluição sonora e também com a falta de áreas recreacionais dos brasileiros. E claro, quando a gente pensa aqui no contexto do trânsito, a gente sabe muito bem que o trânsito pode representar um fator de risco para a ansiedade, tanto por conta dos congestionamentos, por conta da violência no trânsito e também pelas problemáticas todas que envolvem o tráfego aqui no Brasil. Isso, claro, né, gente, para além dos medos que são comuns em relação ao dirigir, por exemplo, o medo de sofrer um acidente, o medo de cometer alguma infração, o medo da velocidade que o carro pode tomar, o medo de perder o controle do carro, ou o medo de causar um acidente e causar a morte de alguém no trânsito. Então, é importante que o psicólogo do trânsito esteja preparado para fazer um bom diagnóstico, identificar, rastrear os transtornos ansiosos e fazer um bom diagnóstico desses transtornos, né? Então, o psicólogo ele vai identificar qual tipo de transtorno de ansiedade dentro dessa classe mais geral, né? Qual é a classificação mais específica a partir das características principais, mais manifestantes ali no quadro que se está estudando, que se está avaliando. Então, é importante a gente identificar se é um caso de ansiedade generalizada, se é uma fobia específica, né, exatamente do medo de dirigir, por exemplo, se é uma questão de transtorno obsessivo compulsivo, se é um transtorno de pânico, de agorafobia, enfim, é importante a gente ter o domínio e fazer um bom diagnóstico. De forma geral, pessoal, a ansiedade ela é considerada positiva, principalmente no trânsito, porque a gente precisa detectar ameaças, a gente precisa ter aí um motivador para poder resolver problemas enquanto estamos conduzindo, né? Mas ela pode vir a ser patológica, e aí, quando ela é patológica, são muitos impactos na vida dessas pessoas, muito intensos. Aqui no caso do trânsito, em geral, a pessoa geralmente não consegue conduzir um veículo, né? Ela tem essa incapacidade, né? Então, esse impacto ele pode ser prolongado na vida dessa pessoa, pode influenciar outras áreas da vida dessa pessoa, e sempre é uma ansiedade que é desproporcional às situações externas, né? É desproporcional ao que realmente acontece. Então, é isso que a gente vai observar nos nossos pacientes, que eles possuem crenças distorcidas a respeito do conduzir e do trânsito que não correspondem à realidade. Bom, gente, quando que a gente tem que ter um sinal de alerta? Quando que uma luzinha tem que acender durante a nossa avaliação para a gente poder estudar se existe aí a possibilidade de um transtorno ansioso? Geralmente, os sintomas que são relatados são sintomas físicos, comportamentais e mais cognitivos. Por exemplo, sintomas físicos, uma taquicardia, uma sensação de formigamento, uma boca seca, hiperventilação, sudorese. Comportamentais, uma agitação, insônia, evitação, fuga de situações específicas, por exemplo, evitar o conduzir, né? Ou então ficar muito agitado antes de conduzir.
ou ficar insone diante de uma viagem. E cognitivo seria uma apreensão, uma preocupação excessiva, às vezes uma irritabilidade, uma desatenção. Então, tudo isso é importante. Então, a gente tem que pensar que a ansiedade ela não está só presente naqueles que têm medo de conduzir. Ela pode estar presente num quadro e na avaliação a gente tem que detectar, porque pessoas com transtornos de ansiedade podem representar um risco também ao conduzir no trânsito, tá bom? Por exemplo, aqui pensando nesse elemento da desatenção. Beleza, pessoal? Então, convido vocês que se interessam por psicologia do trânsito conhecerem os nossos cursos de pós-graduação lá na Unip, mais especificamente o nosso curso de psicologia do trânsito, que está super legal, tá? Qualquer dúvida, vocês podem conversar com a gente, basta me escrever por e-mail ou por telefone. Eu vou pedir para colocarem na descrição aqui do áudio para vocês, beleza? Podem entrar em contato comigo, como com a Rosineide, como o Dr. Elde, que são coordenadores do curso, e vou colocar aqui o link para que vocês façam a inscrição. Beleza? Um abraço e até o próximo áudio.